paz seja com todos, amém? Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de João. Hoje a gente está falando de João, hein? Capítulo 10. Não, primeiro vamos para o capítulo 5. João 5. Queria agradecer todos os casais de ontem. Foi muito bom estar com vocês. Já ouvimos alguns testemunhos. Isso é muito bom, muito maravilhoso. Porque a gente vê que Deus está fazendo, né? Deus está confirmando o que estava no nosso coração. Isso não tem coisa melhor para um ministro, para um pastor, saber que o que a gente estava falando era o que Deus estava pedindo, né? O que os casais estavam precisando naquele momento. E a gente fez no final do culto um papelzinho com o que cada casal precisava falar, né? Outros temas. E a gente leu, né? Vimos um lá que ganhou e vai ser o próximo tema. Então fiquem ligadinhos aí nas datas, né, amor? Porque o tema é um tema que a gente gosta muito de falar também, né? Então não deixem de participar, porque vai ficar cada dia melhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, livro de João, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto do portal da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? E eu quero ler com vocês também João 10, 10. Muito conhecido da igreja. A palavra de Deus diz, João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Podem se assentar. Amados, essa noite eu quero falar com vocês sobre a nossa mente, né? Uma mente às vezes paralítica, mas o que Deus tem para nós é uma mente abundante, né? Nós lemos aqui que Jesus, o inimigo, vem para matar, roubar e destruir. Essa é a missão do inimigo das nossas almas, de diabo, Satanás. Ele quer te parar, ele quer te roubar. Você é filho de Deus, você tem uma herança, você tem um propósito, você tem uma missão nessa terra. O diabo sabe disso. E o que ele quer fazer? Ele quer roubar. Roubar a sua parte. Roubar o seu propósito. Roubar a sua mente. Te paralisar. E nós lemos aqui esta história, né, desse paralítico. E muitos de nós, às vezes nós aceitamos Jesus, nós conhecemos Jesus, mas nós ainda não estamos vivendo a vida que a palavra de Deus nos promete. Que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
não é da vontade de Deus que a gente passe uma vida inteira em sofrimento, ou como esse homem, em uma paralisia. Isso não é a vontade de Deus. Talvez isso é uma ferramenta onde Deus vai ser glorificado na sua vida. As dificuldades, mas eu não sou paralítica. Mas tem, às vezes, situações nas nossas vidas que são dores que nós carregamos, coisas que nós carregamos. Esse homem estava 38 anos nessa condição. Então eu acredito que vamos colocar como uma mentalidade, né? O que Deus falou muito comigo essa noite, que era pra gente falar sobre a mente da gente. Então vamos dizer que a mente dessa pessoa, a sua mente ou a minha mente, ela está vivendo. A gente está aqui desde criança, né? E a nossa criação, a nossa cultura, o que a gente acha certo, dependendo das situações que nós vivemos na vida, são traumas registrados nessa sua mente. Só o que você vê é o que você acredita. Muitos de nós, às vezes, não teve a oportunidade de sair da cidade, né? Então, nós temos uma limitação. Talvez eu e você estejamos com a mente paralítica, mas nessa noite, Deus te trouxe aqui, nesse friozinho, para te libertar, em nome de Jesus. Para me libertar, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos que nossa mente tem que ser renovada. E não é um dia, é todo dia, é toda hora, né? Mas para ela ser renovada, eu e você, a gente precisa querer. A gente precisa falar: Senhor, eis aqui a minha mente, né? Me cura, me limpa, me renova. E esse paralítico, quando Jesus chega perto dele, né? E pergunta: você quer ser curado? E uma coisa que a palavra de Deus é maravilhosa e me mostra. Ele não responde que quer. O que ele responde? Todas as vezes que a água agitada, alguém vem no meu lugar. Amados, isso é uma historinha. É uma desculpinha. O pastor Mauro, ele fala assim pra mim às vezes. Quando eu falo assim: amor, não fiz, por quê? Ele: não vem com desculpinha não. Ele fala assim pra mim. Esse paralítico, ele estava trazendo uma desculpinha, né? Um discurso. Olha, eu não sou curado porque alguém passa acima de mim. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você identificar quais as desculpinhas que você está dando e para você se libertar em nome de Jesus das desculpinhas. Porque as desculpinhas vão manter você no lugar que o diabo quer que você esteja, deitado numa cama, numa maca. Não é mesmo? Inerte. Porque ele tem para mim, tem para você planos, propósitos. Deus tem. E o diabo sabe que quando você se posicionar, quando você levantar, quando você falar: o que eu tenho que fazer? Não tem mais nada que te segure, amados. Porque você não vai fazer na sua força. Você vai fazer na força do Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as desculpas que muitas vezes a gente está dando. Tem alguma situação que você está vivendo e Jesus está te perguntando hoje: você quer ser curado? Thaís, você quer ser curada? E eu preciso ver o que o meu ser está falando. Será que eu estou falando: Senhor, eu quero, eu não aguento mais, eu quero andar, eu quero correr? Ou será que eu estou falando: Jesus, mas o meu marido, mas a minha mãe, mas o meu patrão, mas é que eu não tenho dinheiro, mas que está muito frio, mas que toda vez que é a minha vez alguém rouba de mim, porque eu fui criada numa casa que tinha muita gente e eu era o último. Em nome de Jesus, amados, isso não deve mais estar nos nossos lábios. Desculpas, nós precisamos nos se responsabilizar. Isso é uma chave para a sua vida tremenda. Quando algo não estiver bem na sua vida, bom na sua vida, você falar: o que eu preciso fazer? Thaís, mas eu sou casado. Não, mas eu sei que tem coisas que, se você começar a fazer, vai contaminar seu cônjuge,
Mas você não pode, eu só vou fazer quando ele fazer. Eu só vou fazer quando meu pai e minha mãe fazer. Não, amados. Em nome de Jesus, acabe com isso. Porque a autorresponsabilidade vai trazer para você força, vai trazer para você clareza, vai trazer o que eu preciso fazer, vai trazer movimento para a tua vida. Mas enquanto você colocar tudo, o controle da sua vida na mão de alguém, na mão de terceiros, na mão de um trauma, às vezes a gente está deixando a nossa vida. Thaís, porque eu passei por isso quando eu era adolescente. Mas amada, você já está com 30 e poucos anos. Você ainda está vivendo o que você viveu com 15. Thaís, eu ainda estou nesse vício, eu ainda estou nessa situação porque eu não tive meus pais. Para, amados. Isso é a história que você está contando para se enganar. Para de dar o poder da sua vida para outras pessoas, para situações, para traumas, em nome de Jesus. Mas Thaís, eu sei que não é fácil a gente... Para você é fácil você estar falando aí. Não é fácil, amados, porque eu também tenho essa luta como vocês. Vai fazer, né? Eu sei que eu fazia isso, em nome de Jesus. Quando o Senhor está mandando, eu vou então. Eu vou pela tua força, Senhor, porque pela minha vontade eu não ia. Mas a gente tem que parar, porque a gente vai começar a se mover, a gente vai começar a andar. E muitas vezes tem situações que a gente vê como pastor, fala: por que você não está fazendo isso? Porque o fulano, não sei o quê. Na hora, amados, eu falo: por que você está dando o poder da sua vida para essa questão, para essa pessoa? Às vezes nem a pessoa sabe. Mas você condicionou a sua mente. Eu não prospero porque eu sou o menor da minha casa, como Gideão pensava. Como que eu vou libertar Israel? Eu sou da tribo mais pobre, da menor tribo, e de dentro da minha família eu sou o menor. Gideão, foi isso que ele falou para Deus. Mas o nosso Deus é maravilhoso, amados, porque Ele não escolhe por aparência, Ele não escolhe por habilidades. Pelo contrário, Deus escolhe os, como é que fala? Improváveis. Pode ver na Bíblia. É o menor da casa, é o que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. É os improváveis. E se você está aqui hoje, você é um improvável do Senhor. Mas você precisa renunciar todo discurso de desculpinha, né? Como disse o pastor Maurílio. Você precisa abolir isso da sua vida, em nome de Jesus. Eu não lembro o que foi uma situação que ele estava falando para mim. Não sei, acho que era na academia até, né? E eu falei: mas tá não sei o que. Ele falou: para de dar desculpinha. Aí eu olhei, ele falou: por que você não vai? E aí eu olhei, falei: não, eu não vou porque eu tô com preguiça mesmo. Ele falou assim: então, tá vendo? Aí eu falei: não, Senhor, me perdoa. Eu vou. Porque a gente tem que reconhecer o pecado, amados. Enquanto a gente está dando desculpinha também, a gente não está reconhecendo o que a gente está fazendo de errado. Por que eu vou reconhecer o que eu estou fazendo de errado se eu estou colocando a culpa no outro? Se eu estou falando: não, mas não aconteceu isso na minha vida ainda, porque eu não sei, não tenho um curso preparatório, não tenho uma faculdade. Então você põe toda a sua questão numa desculpa. Mas quando você para, não, por quê? Qual que é o meu motivo que eu, Thaís, estou fazendo para não realizar isso? Você vê aonde está a falha, aonde está o que você precisa mudar. E na hora, Jesus fala para esse paralítico, né? Levanta e anda. Para, né? Para de falar. Levanta e anda. E o que acontece, amados? Esse paralítico, ele levanta e pega a sua maca e anda. Eu fico imaginando como foi para ele fazer isso, né? Pensar: meu Deus, era uma palavra que eu precisava. Eu não precisava de que ninguém me empurrasse, eu não precisava que ninguém olhasse para mim. Eu precisava de Jesus. Eu precisava de Jesus me puxando. E eu acredito que ele deve ter levantado com dificuldade, amados. Porque levantar e andar
depois de muito tempo parado, não vai ser uma corrida. Você não vai, agora, depois do culto de hoje, minha mente está totalmente transformada, eu vou fazer tudo que Deus já falou comigo. Não vai ser assim. Mas vai ser assim, qual o primeiro passo? Que em nome de Jesus, o Espírito Santo já esteja mostrando para você qual é o primeiro passo que você vai dar para o que Ele já te pediu, já te mostrou. Amados, quando alguém fica inválido por um tempo, numa cama, né, de um hospital, o que acontece? Passado semanas, passado dias, a musculatura dele, ela vai definhando. Ele vai paralisando, porque a gente não foi feito para ficar parado. E quando essa pessoa ela volta à consciência, ela tem que fazer fisioterapia. Ela aos poucos vai se levantando, aos poucos ela vai se esticando. E ela só volta a andar se ela permanecer numa constância e numa intenção de andar, né? E na nossa mente é a mesma coisa. Se a gente quer ter uma mente abundante em Deus, uma mente transformada, a gente precisa saber que vai ser dia após dia, coisa a coisa. Você vai ter e não é na sua força que você vai fazer isso. É com o Espírito Santo de Deus. Nós crentes, nós temos a maior ajuda que nós poderíamos ter, que é o próprio Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo nos mostrando, falando conosco. E nós temos que entender que a nossa mente é um campo de batalha, aonde o Espírito Santo está falando: filha, eu tenho isso para você. Mas tem a sua carne falando: não, bobeira, fica quietinha, vai cuidar da sua vida, né? Não adianta falar não adianta se posicionar não. Isso aí está acabado, está perdido. E o Espírito Santo: não, filha, vai, você consegue. Tem um próximo nível, tem algo que você precisa alcançar em mim. Tem algo em você que você precisa curar. Mas a sua carne, ela não quer isso. Porque, amados, isso até é fisiológico. O cérebro da gente, ele quer te manter seguro. Ele quer te manter aonde? Aonde ele conhece. E aonde que ele conhece? A Thaís, que vive há 34 anos. Eu acho que eu tenho 34. Eu nunca sei minha idade, é sério, gente. Minha mãe brinca que eu fiquei uns 4 anos falando que eu tinha 30. Eu tenho 30. Mas não era por mal mesmo, gente. Eu não lembrava a minha idade. Mas o meu cérebro quer o quê? E o seu cérebro quer o quê? Ficar no conforto. Thaís, você conhece essa Thaís aqui? Essa Thaís quietinha, que não fala? E Deus: não, Thaís, você precisa pregar a palavra de Deus. Não, Deus, mas eu não quero, eu não sei, deixa eu no computador. Eu amo computador, né? Porque talvez era um lugar que eu me escondia, um lugar confortável. Eu amo ficar no computador, eu trabalho 10 horas no computador. Confortável. Só tá eu e a máquina ali. Mas Deus está me empurrando para algo. Deus está me empurrando aqui, né, para trazer uma mensagem para vocês, para estar numa mesa. E eu falo: pai, não deixa eu falar besteira, né? Porque, amados, eu sei o quanto isso aqui é importante, o quanto isso aqui é poderoso. Eu sou uma filha mais velha falando com os meus irmãos de algo talvez que eu estou vivendo, porque faz 2 anos que Deus liberou essa palavra na minha mente. Falou assim: a mente renovada, né? E Deus trabalha muito comigo com palavras, né? E eu coloco isso, é a palavra do meu ano. E mente renovada é uma coisa que Deus está falando comigo já faz 2. Então quer dizer, eu estou no processo ainda. Porque quando Ele liberar uma nova palavra, porque eu sei que eu rompi, né? E quando eu fui preparar a palavra hoje, Deus falou isso comigo. Eu falei: pai, o que o Senhor quer? Ele falou: fale sobre o processo de uma mente renovada. Então o seu cérebro, ele quer que você fique no conhecido, no discurso de: eu não consigo, eu não posso, o meu marido não me ajuda, meus filhos não me reconhecem. Ou numa questão de um adolescente: meus pais não me entendem. Não, amados, rompa com isso. Isso é a sua carne gritando. Isso é a sua carne tentando te aprisionar em algo que ela já conhece.
Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que nos mover pelo que Deus está falando. Por isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Você está na casa do Senhor, você cultuar o Senhor, isso são um fortalecimento do seu espírito. Você amanhã de manhã pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, fala comigo. Isso é você alimentando o seu espírito. Porque a nossa carne quer nos sabotar. A nossa carne quer nos manter inerte no que ela conhece. Mas o Espírito Santo, ele tem propósitos para mim e para você. Ele tem um caminho para você correr, para você andar. E em nome de Jesus, amados, a gente precisa ter essa consciência. O Espírito Santo é a coisa mais poderosa que alguém pode conhecer nessa terra. Muitos falam de carros, de lugares, de status, de dinheiro. Mas isso são coisas. Isso aí, você com 90 anos, alguém vai pegar todas essas coisas, se você tiver. Mas o Espírito Santo de Deus, uma mente transformada, uma mente que consegue conversar com o Espírito Santo, isso é eterno. Ninguém vai te roubar. Quando chegar a minha hora, quando chegar a sua hora, nós ainda vamos ter a questão pós-vida, né? Que é mistério do Senhor. Isso é riqueza. Nós temos que perseguir uma mente renovada todos os dias. Nós temos que buscar isso antes de qualquer coisa. Porque uma mente renovada, se for para você conquistar tudo isso, você vai conquistar. Mas uma mente cativa, nem isso você vai conseguir conquistar. Você vai viver sempre no pouco, no estresse. Isso não é normal, amados, em nome de Jesus. Mas vocês só vão conseguir viver essa transformação quando vocês se indignar com a situação. Quando vocês falar: Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não aceito mais essa mentalidade. Por que que eu estou de novo errando? Por que que eu talvez estou presa a um julgamento alheio? Por que que eu tenho necessidade de algo que eu não tenho controle? Nós temos que fazer perguntas para o Espírito Santo. Eu falo para o Maurílio, toda vez que algo me desestabiliza, eu falo: Senhor, por que que isso me desestabilizou? Aonde que está a ferida? E, amados, o Espírito Santo mostra com detalhes coisas de quando eu tinha 4 anos. Ele fala: ó, nesse dia, lembra? Do nada. Eu lembro lá, a criança, eu vejo a cena às vezes. Nossa, Deus, é isso. Eu estou buscando isso desde... É isso, Pai. O que eu faço então? Aí Jesus fala: vem para perto de mim, peça perdão, entrega. E vai ter coisas que você vai ter que fazer. Senão você vai manter aquela coisa na sua mente. E falar para vocês: não é confortável. E glória a Deus por isso. De novo, todas as vezes que você estiver num conforto excessivo, levanta e anda em nome de Jesus. Porque o conformismo é uma arma de Satanás para você não evoluir. Nós não podemos estar confortáveis. Se está tudo muito confortável, não, peraí, Deus, o que está acontecendo? Qual que é o próximo nível que o Senhor quer que eu vá? E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar coisas. Olha, filha, você precisa liberar perdão. Você está vivendo essa mente ainda porque você está preso. E o que é a falta de perdão, amados? É você repetir a dor. Você não vive a sua vida porque você está preso lá, preso na ofensa. E em nome de Jesus, essa é uma arma de Satanás. Porque muitas vezes, amados, nós estamos lá no mundo e nós estamos numa vida de pecado, a gente está em vícios, em prostituição, o diabo consegue nos pegar nisso. Mas aí nós aceitamos Jesus e nós pensamos: pronto, agora está tudo certo. Mas aí o diabo, ele muda as estratégias. Ele fala: vou aprisionar ela de novo, quer ver? Numa ofensa. Pronto. Ela não consegue liberar o pai, não consegue liberar a mãe, a vida não vai prosperar. Não adianta, amados. Thaís, mas você não sabe o que eu passei, o que minha mãe fez ou o que o meu pai fez. Amados, o Senhor vai ser o teu consolo. Mas o seu pai, a sua mãe, eles merecem a sua honra, independentemente do que aconteceu. Eles te deram a vida.
Eu sei, amados, eu não vivo no mundo da Alice. Eu sei que tem situações que, né, a gente sofre até com pessoas que deviam nos amar. Mas tenho certeza que talvez o seu pai ou a sua mãe também sofreu algo lá atrás. E às vezes você vai ser cura. Às vezes é difícil a convivência, mas perdoa, mas honra. Faz o seu, né? Faz a sua parte. Isso faz parte de uma mente transformada. Então, a mente transformada vai demandar de mim e de você esforço. Vai demandar de mim e de você desconforto. Né? Você vai ter que se mexer. Glória a Deus. Enquanto eu estava falando com o pastor Maurílio sobre a mensagem, porque, amados, minha mente, ela é muitas informações, sabe? E aí eu vou falar com ele, falando, amor, Deus está falando isso, está falando aquilo. E eu via algumas situações, como se na igreja tivesse muitas pessoas paradas, deitadas. E eu falei isso para ele. Eu falei, a sensação que eu tenho é que tem pessoas que estão deitadas e esperando algo acontecer. E Deus já tem, Deus está falando, Deus pode, porque eu sei. E aí ele falou, Thaís, é o paralítico de Betesda. Que eu fico, né, Deus, eu sei o que Deus quer falar, mas como que está na Bíblia, o que está na Bíblia? Então que nesta noite, se for eu, se for você, uma dessas pessoas que estão deitadas, que você não queira mais estar ali, em nome de Jesus. Que nesta noite, a partir desta noite, você vai levantar e você vai andar rumo aos propósitos de Deus para sua vida. Rumo ao que Ele sonhou para você. Mesmo que a sua carne fale, fica aqui é confortável. Você vai lá, dar um salto e falar assim, não, em nome de Jesus. Não vou, o que é para eu fazer, Espírito Santo? Mas, amado, sozinho, nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Porque, como eu falei, o nosso cérebro, nós somos projetados para ficar quietinho, para ficar onde é quentinho, gostosinho, conhecido. Você vai precisar do Espírito Santo de Deus. Então, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Como que é isso, Thaís? Como esse relacionamento? É você buscar a palavra de Deus. Se você ainda não é batizado nas águas, procura a gente no final do culto. Se batizar nas águas. O que isso quer dizer, Thaís? O batismo na água é como se você estivesse sendo ligado espiritualmente novamente. Porque por causa do pecado nós somos desligados de Deus. Mas quando nós encontramos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e nos batizamos, a Bíblia diz que é uma nova vida. É como se você estivesse nascendo no reino espiritual. Então, como que eu vou ter o Espírito Santo se eu estou morta espiritualmente? Então, se não tiver alguém batizado aqui, vamos batizar vocês em nome de Jesus. Porque isso também é a melhor coisa da sua vida. Você ser ligado espiritualmente novamente, amados. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Qual que é a missão da Seven aqui em Moreira César? É ligar os filhos espiritualmente. Aqui é uma casa para te fortalecer espiritualmente. Quando você vai na academia, o que é academia? É um lugar para fortalecer você no corpo, no físico. Você vai lá, puxa ferro, não sei o quê. Para quê? Para te dar saúde. E a nossa alma? A nossa alma é tudo que nós somos. Nós curamos aonde? Em Jesus, glória a Deus. Mas também temos psicólogos, médicos, temos pastores. Pastor psicólogo de tabela, gente. Se Deus der a graça, ainda vamos fazer uma faculdade. Mas muitas coisas que eu acho lindo de Deus, nós estarmos na mesa e às vezes a gente fala alguma coisa e uma amiga minha que é psicóloga, nossa, mas isso na psicologia, eu falo, olha, eu nem sabia. Deus capacitou aqui e eu nem sabia que isso era uma ferramenta dentro da psicologia. Mas é Deus falando. Então, para você ter a vida abundante que Jesus está falando, você tem que estar bem nos 3 aspectos. No espiritual, na alma e no corpo. Nós não podemos negligenciar. Nós precisamos cuidar disso.
E o seu espiritual só vai romper quando você tiver um relacionamento com o Espírito Santo. E amados, eu tenho certeza, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Se você falar: Espírito Santo de Deus, eu quero te ouvir, Senhor, vem habitar aqui em mim, Deus vai te mostrar talvez o que está acontecendo. Mas tem uma outra coisa que eu vejo muitas vezes: nós temos o Espírito Santo fala conosco, mas nós não obedecemos, nós não nos sujeitamos. E aí não tem como, amados. Não tem como eu falar: Espírito Santo, vem, abre aqui, mexe. Aí o Espírito Santo vai tirar uma coisinha. Você fala: não, isso aqui não. Ah, não, Jesus, isso aqui eu não estou pronto, não. Amados, a gente tem que obedecer Jesus de cabeça. Se Deus fala assim: ó, é para você perdoar, você vai lá e você vai perdoar. Ó, é para você deixar de assistir isso. Espírito Santo, o Senhor não quer? Amém, não vou assistir. O Espírito Santo fala: ó, filha, eu preciso que você se posicione mais dentro da sua casa. Ah, Senhor, tá bom, eu vou me posicionar. O Espírito Santo fala: filha, não quero que você vá para esse ambiente. Ah, mas está todo mundo indo. O Espírito Santo já falou. Você precisa obedecer, Ele precisa ser seu Senhor. Porque só assim, amadas, nós vamos viver a vida abundante que Jesus tem para nós. Então nós falamos de um estado de paralisia mental ou física, que pode ser física também. Coisas talvez que na sua vida, sonhos que você ainda não conseguiu realizar. Nós falamos que nós precisamos renovar nossa mente. E quem pode nos ajudar é o Espírito Santo, porque Ele nos conhece. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês é voltar a sonhar. Muito de nós estamos paralisados, que até os nossos sonhos, a gente acha que a gente não é mais digno de sonhar. Thaís, eu estou vivendo tanta dor, faz tantos anos, nem sei mais o que eu quero. Estou vivendo. Não, mas o que você quer ano que vem? O que você quer daqui 5 anos? Como que você quer da sua vida? Ah, não sei. Mas uma coisa que eu não esqueci, eu oro por esse jovem até hoje. Uma vez estava eu morando com ele, e ele tinha problema com drogas, e a gente falou para ele assim: qual o seu sonho? Aí ele olhou com um olhar muito triste para nós. Sonho? Tipo assim, que é isso? Pastor, não tenho sonho não. Ele tinha uns 17 anos, eu acho. E aquilo cortou a minha alma. Porque eu falei: como um adolescente não sonha com algo? Não sei. Ter uma família, ter uma moto, ter um carro. Não sei, amados. Até isso são coisas, mas são coisas que faz bem pra gente, amados. Vocês não têm sonhos? E aquilo ali cortou o meu coração. Porque eu falei: esse menino, ele não tem esperança. E quantos de nós já estamos nessa situação? A dor, a mente está tão cativa, está tão nas sombras, que você nem se permite mais sonhar. Só que o sonho, a visão, é aquilo que é o combustível para sua mente ser renovada. Então nesta noite também eu quero falar para vocês: qual é os sonhos de vocês? Fale para o Espírito Santo. Ou melhor, quero fazer um exercício com vocês. Eu gosto de exercício, né? Mas amanhã você vai sentar com o Espírito Santo e você vai escrever. Abacuque 2 diz que Deus falou para Abacuque assim: escreva claramente, de uma forma bem grande, para que todos vejam o que eu vou fazer, né? Abacuque está vivendo uma situação de injustiça com o povo de Israel. E ele estava vendo o povo de Israel ser morto, ser muitas injustiças. E ele fala: até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? E Deus vem e responde ele: escreve. E eu quero fazer esse exercício com vocês. Amanhã vocês, né, vão escrever num caderno, não sei, no seu diário, na sua Bíblia. Sonhos para daqui 10 anos, sonho para daqui 5 anos e sonho para daqui 1 ano. Amém? Vocês vão fazer isso? Por que, Thaís? Porque quando você vê
o sonho. O sonho aqui pode ser algo físico, pode ser uma libertação emocional, pode ser quem você gostaria de ser. Quem você gostaria de ser daqui a um ano? Ah, Thaís, eu queria ser uma pessoa mais alegre, eu queria ser uma pessoa comunicativa. Ah, Thaís, eu queria ser próspera. Thaís, eu queria, sei lá, estar cuidando mais da minha família, porque hoje eu não consigo cuidar às vezes da minha família. Eu queria ser uma mulher. Então você vai ter uma imagem. E dentro dessa imagem você vai pensar, o que eu preciso fazer? Qual é a mente dessa pessoa que eu quero ser? Se eu quero ser uma pessoa mais próspera, qual é a mente da Thaís próspera? A Thaís próspera, ela sai comprando tudo? Sem eira nem beira? A Thaís próspera, ela acaba acumulando muito na casa dela, será? Não. A Thaís próspera, ela faz conta, né? Ela pesquisa. A Thaís próspera talvez estaria investindo em algo, estaria num planejamento financeiro, não é verdade? Gosto também, gente, de planejamento financeiro. Amo uma planilha, né, amor? Você, o sonho que você tem. Thaís, eu tenho o sonho de fazer uma missão na África. Ah, o que você precisa então? Você precisa de um passaporte, você vai precisar de recurso. Então talvez você vai precisar de informação. Então você vai sentar com o pastor Maurílio, pastor, teria como talvez um dia eu ir para a África? Olha, a gente conhece um pessoal lá, talvez sim. A passagem é tanto. Se você juntar tanto por mês. Tá vendo? Mas se eu não tenho sonho, se eu não tenho um projeto, nós vamos vivendo a nossa vida, amados, assim, ó. Ah, eu não sei para onde que eu vou, então qualquer caminho serve. Ah, eu não sei quem eu quero ser daqui a um ano, então eu vou vivendo do mesmo jeito. Só que vivendo do mesmo jeito, você vai ficar paralítico. E lembra do paralítico que atrofia, que diminui? É isso que o diabo quer. E é isso que o texto de João 10:10 está dizendo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele está roubando os seus sonhos e ele está roubando o seu tempo, ele está roubando a sua vida. E quando você vê, você fala, nossa, passou 10 anos e eu não consegui realizar isso. Nossa, agora não tem mais idade. Isso também está acabado em nome de Jesus, porque enquanto tem vida, você vai realizar o que você tiver que realizar. Deus não trabalha com datas, amados. Como que era mesmo? Moisés, Caleb, né? Caleb recebeu uma palavra e com 40 anos depois eu tô com vigor, eu vou para cima. E nós temos que ser assim, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Mas se eu não tenho um sonho, se eu não tenho uma meta, eu vou aceitando qualquer entulho, amados. Aí voltamos também pro tema de ontem. Eu vou aceitando qualquer hábito também que a gente mesmo vai fazendo. Não, o que eu preciso fazer? Igual eu falei para Maurílio, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. Então, o que eu tenho que fazer? É tudo, amados, nos mínimos detalhes. É ali, pegou, guardou no mesmo lugar. Você vai acordar no mesmo horário. Você vai na academia lá 3 vezes por semana, né, pastora Nélia? A Nélia tá me ajudando e eu tô ajudando ela, porque para mim, amados, é difícil, falar a verdade para vocês. Acho que é para a maioria, grande maioria, né? Eu acho que uma hora a gente vai gostar. Não sei quando, vai fazer 1 ano já. Não tô gostando ainda. Mas eu sei que para o sonho que eu tenho, da pessoa que eu quero ser, o exercício físico faz parte. Porque eu sei que uma pessoa com a mente próspera, uma pessoa saudável, que é uma das minhas metas, né? Eu falo, Deus, eu quero ser uma pessoa saudável em tudo. Quero ser uma pessoa abundante, melhor, vamos trocar a palavra. Eu falo, Deus, eu quero ser uma pessoa abundante. Então eu sei que eu tenho que fazer exercício físico. Eu sei que eu tenho que liberar perdão. Eu sei que eu tenho que estudar sobre o meu emocional. Eu tenho que ver por que eu me fico magoado, por que eu não fico. Eu tenho que criar músculos espirituais. Eu preciso. Uma pessoa abundante, ela tem contato com a palavra todos os dias, porque ela vai ter Deus para compartilhar. Agora eu não leio a palavra, chego no meu trabalho, uma amiga minha vem me pedir conselho.
Eu não sei nem o que falar, porque eu nem li a mensagem hoje para minha vida. Como que eu vou transbordar na vida de alguém se eu não peguei nem a minha porção? Isso é muito sério, amados. Então Abacuque fala, escreve. Então escreve. Porque é maravilhoso quando você olha lá pro papelzinho e você fala, eu vou alcançar isso aqui. Daqui 3 meses eu vou alcançar isso. Amados, a sensação é maravilhosa. E também é maravilhoso quando você tá em um propósito e você fala, se eu continuar assim, eu não vou alcançar isso. Porque eu tenho uma situação lá na minha mapa dos sonhos, que eu olhei e falei, se eu continuar com esse comportamento, isso aqui não vai chegar na minha vida. E o Espírito Santo falou, eu tô te falando. Aí o pastor Maurílio, mas eu já te falei. Aí eu, tá bom, Jesus. E aí, amados, chega na segunda-feira, eu volto. O que é pra eu fazer? Como que é pra eu fazer? Entendi. Por isso que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando, amados, porque eu tô vivendo isso. E eu sei que só pela nossa força nós não vamos conseguir. Porque a nossa mente, a nossa carne, ela quer nos manter cativo. E quando que eu vou conseguir? Com o Espírito Santo de Deus. Só com isso, só com Ele. E tudo é com Ele, né? Mas é por Ele. Porque é nele que eu tenho forças. O Espírito Santo, Ele tá vendo o que eu não tô vendo. Ele me conhece mais do que eu. Então Ele sabe exatamente aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso renovar. Então que nesta noite, amados, você fale, Senhor Jesus, eu quero viver o que a Bíblia diz em João 10:10. Eu quero viver uma vida abundante que o Senhor tem para mim. O que essa pastora tá falando aí. Eu quero viver essa vida abundante. E amados, eu tenho certeza, não importa o cenário que você esteja vivendo. Talvez hoje o cenário é de dor. Talvez o cenário hoje seja um cenário de escassez, de falta. Um cenário de paralisia, como esse paralítico estava. Uma marca, uma situação que talvez você fala, não tem o que eu faça. Mas por Jesus e pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, você pode voltar a andar em nome de Jesus. Mas você precisa ouvir o Espírito Santo e obedecer, se submeter. Amém? Queria convidá-los a se colocarem de pé nesta noite. E que nesse momento agora você pense exatamente no que Satanás tem tentado te paralisar. O que dentro da sua vida ou na sua mente você sabe que está paralisado e não é o que Deus tem para você. Que você possa pensar nisso agora. Que você possa deixar o Espírito Santo te falar o que é, sem se ofender, mas entender que Deus te trouxe aqui para ter clareza da sua situação, para ter clareza de onde você está agora, mas que não é esse o lugar que Deus tem para você. O lugar que Deus tem para você é uma vida e uma vida em abundância, em nome de Jesus. E você vai alcançar essa abundância se você se entregar ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. E, ó Pai, da mesma forma que o Senhor me mostrou de manhã, Senhor, muitas macas, ó Deus, muitas pessoas deitadas. Eu quero te pedir agora, Pai, que o teu Espírito Santo de Deus venha levantar os teus filhos, ó Deus. Venha curá-los, ó Pai, de toda a paralisia, Senhor, que o inimigo tem tentado colocar sobre a vida deles. Pai, eu te peço nesta noite, Senhor Jesus. O Senhor conhece, Senhor, cada limitação, ó Pai. Cada mente aqui nesta noite, Pai.
E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem poder para curar, para libertar, Senhor Jesus, para mudar completamente, Senhor, como uma metanoia, Deus. Eu te peço nesta noite, Senhor, vem transformar, Senhor, toda mente cativa, Pai, em uma mente renovada, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, vem de encontro a cada oração aqui nesta noite, Pai, em cada coração, ó Deus, que está sendo aberto aqui, Senhor. Que os teus filhos possam viver uma vida em abundância, Pai. Que a abundância é para eles, ó Deus. Silencia agora, Pai, toda a voz de Satanás dizendo que não, que para ele não. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, repreender toda a voz, ó Deus, mas que nós venhamos nos levantar, Pai, que nós possamos reconhecer qual é a nossa parte, Senhor Jesus, qual é o hábito, Pai, qual é o pensamento, qual é o comportamento que não nos cabe mais, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, transforma, Senhor, nossas vidas, transforma as nossas mentes, Senhor Jesus, que nós não venhamos nos conformar, ó Pai, com o que é nos imposto, Deus, mas que nós possamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Oh Pai, eu te peço, ó Deus, que nós venhamos